Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo certinho? É um prazer estar aqui novamente. Um prazer redobrado revê-los, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês, tá bom? O tema da palestra de hoje é o Evangelho e o Espiritismo. O Evangelho e o Espiritismo são para nós duas das três revelações. Então, quando começou-se a formalizar o homem e as suas civilizações nos diversos cantos do planeta, ainda numa era primitiva, com o passar do tempo, estes foram começando a substituir determinadas atitudes e ações em conformidade com a época que viviam, do uso da força e da barbárie, e começou a se buscar um entendimento. Embora de passos lentos, porque, conforme eu disse anteriormente, tudo se processava de acordo com a evolução da época. Mas, embora fosse uma época remota, sempre surgiu entre aqueles que ali habitavam algumas indagações. E a principal delas era: de onde eu vim? Para onde vou? Mesmo antes da vinda de Jesus, vários profetas, homens que se destacaram no globo, na orbe, pela sua evolução intelectual, pensadores, profetas, sacerdotes, foram tentando decifrar essa indagação. E tivemos vários que também, auxiliados pela espiritualidade, começaram a passar para a humanidade verdadeiros ensinamentos filosóficos. Em um determinado momento, surge Moisés. Com ele, viria a surgir também o judaísmo. E Moisés, não tenho pretensão de falar de sua história, mas de um fato marcante do qual ele foi protagonista. Moisés, apesar de todas as características que ele trazia, de ser um homem forte, duro, determinado na lei judaica, ele também era detentor de uma magnífica mediunidade. E essa mediunidade fez com que ele recebesse dos mensageiros de luz
já naquela época, enviados por Jesus, aquilo que viria a ser o modelo de justiça que se perpetuou e ainda se faz presente em nossas vidas até hoje. Foi quando no Monte Sinai, Moisés recebe e repassa os 10 mandamentos. Então Moisés e o judaísmo seria a primeira revelação. Moisés teve um papel importantíssimo na história porque, com isso, ele cria um processo de justiça. Mas não podemos esquecer que existia ali determinados exageros. Porque a justiça de Moisés era pautada no olho por olho, dente por dente. Anos depois, surge Jesus. E com a vinda de Jesus, surge para nós aquilo que viria a ser a segunda revelação: o Evangelho. Moisés cria uma revelação pautada na justiça. Jesus, uma revelação voltada para o amor. Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a personificação de todos os seus ensinamentos que ficaram para nós através das Escrituras. O Evangelho. Mas quando Jesus esteve aqui, e nesse tempo em que ele permaneceu, ele também nos fez uma promessa. Que chegaria um tempo em que nós conheceríamos um Espírito da verdade. E aí Jesus nos fala da terceira revelação, que é o Espiritismo. Como ele mesmo nos fala, o cristianismo redivivo, consolador e esclarecedor. Observem que isso não acontece de uma hora para outra. Todos os acontecimentos que marcam a humanidade, e isso está estabelecido no livro Consolador, através de Emmanuel, sempre acontecerão em conformidade com a evolução desta mesma humanidade. Porque Jesus não falou do Espiritismo quando esteve entre nós? Porque ele sabia que naquela época ainda não havia entre os homens o entendimento necessário, o estudo, o aprendizado necessário para discutirmos acerca desse assunto. E o Espiritismo nós estamos falando do Espiritismo e não dos trabalhos realizados por toda a equipe espiritual no orbe que existe desde a criação do planeta. Jesus nos deixa um roteiro, o Evangelho.
mas nos envia também um Espírito de verdade, que nós chamamos de Espiritismo, que viria nos auxiliar a melhor compreender, a entender e a esclarecer os ensinamentos do Cristo. E hoje nós temos o Espiritismo com 3 características, 3 pilares: como ciência, como filosofia e como religião. Características desta doutrina. Como ciência, porque, como toda ciência, ele não se apresenta para nós como uma verdade absoluta. A cada dia, esta mesma humanidade redescobre, consegue alcançar novas descobertas em diversos campos. Assim é o Espiritismo para nós. Nós ainda estamos num determinado estágio, onde ainda temos muito que descobrir. Como filosofia, porque nos auxilia nessa mesma busca que todos nós, como seres humanos, temos. De onde eu vim, para onde vou, qual o meu papel aqui. Porque ele nos leva a raciocinar, a buscar entender. E como religião, e o nome já vem dizendo, religare, religião vem do latim, religare, nos liga a Deus. Então esses são os 3 pilares do Espiritismo. Mas, dentre essas funções, o Espiritismo tornou-se para nós, sobretudo esclarecedor, mas consolador. E era bem verdade que chegaria um momento em que a humanidade necessitaria conhecê-lo, porque ele nos apresenta uma forma diferente da vida como um todo, em todos os seus aspectos, mas principalmente da dor e do sofrimento. E o Espiritismo tornou-se o que nós e que muitos chamam de uma doutrina consoladora. Mas por que uma doutrina consoladora? Vocês vão entender por quê. E aí eu gostaria que vocês me permitissem a narrar-lhes uma história que eu assisti em uma palestra do Haroldo Dutra. Acredito que alguns daqui já tenham até visualizado em vídeo. Mas eu vou narrar e vocês vão entender. Uma senhora, certa vez, procurou Chico Xavier, lá no centro espírita que ele trabalhava, em Minas Gerais, Uberaba. E ela chegou por volta do meio-dia e ficou de frente à entrada da casa. E lá sempre tinham muitas pessoas, todos os dias, pessoas que queriam ver e falar com Chico. E um médium chamado Orlando, amigo do Chico, avistou essa mulher e percebeu que algo de errado estava acontecendo. Ele aproximou-se e a viu. Uma mulher, uma jovem senhora de meia idade, magra, com um aspecto sofrível,
sem perspectiva nenhuma, sem forças, quase que sem forças de permanecer, de ficar de pé. E ele chegou para ela e disse: Senhora, a senhora vai entrar aí? Porque agora ao meio-dia, ele não recebe as pessoas, somente aquelas pessoas que estão no nome da lista que entram, porque é o horário de almoço. Mas a senhora pode voltar à noite para o Evangelho, e assim a senhora poderá falar com Chico. Ela olhou para o médium e disse: eu preciso falar com o Chico Xavier, ou então eu vou me matar. Abriu a bolsa e tirou um saquinho com chumbinho. Aí ela mostrou para ele e disse: se eu não falar com ele, eu vou engolir isso aqui. Então o médium percebeu a aflição, a angústia daquela mulher, o desespero, e disse: olha, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Pensou ele: como o meu nome está lá na lista, eu vou botar essa mulher para entrar no meu lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa para que ela entre. Porque se eu virar as costas para essa mulher se matar, eu não vou me perdoar. Então ele pegou a mulher pela mão e disse: vem aqui, entra aqui. O meu nome está aí. Na hora que chamar o meu nome, eu vou te empurrar, tu entra e vai embora. Entra a casa dentro e procura o homem lá. Pouco tempo depois, chega uma mulher com a prancheta, a lista com o nome das pessoas que iriam entrar e queriam se fazer presente no almoço com o Chico Xavier. Aí começa: fulano, sou eu, entra. Fulano, entra. Fulano. Aí chega no nome do médium: Orlando. E ele aqui. Nessa mesma hora, olha a espiritualidade como é fantástica. A mulher que estava chamando o nome das pessoas, alguém chamou a atenção dela lá dentro. E ela se vira. No que ela se vira, o Orlando empurra a mulher. Entra e se esconde aí. Aí a mulher voltou, não percebeu que a outra havia entrado, disse: Orlando, sou eu, pode entrar. E foram os dois lá para dentro. Lá. Na hora do almoço, a fila, o pessoal servia e o Chico Xavier ficava lá, olhando. Porque enquanto o último não fizesse o seu prato, ele não fazia o dele, não sentava. Então foram fazendo e tudo. E ele estava aqui, e a fila passando para a mesa. Aí ele chamou o Orlando: Orlando, vem cá, vem meu filho, vem aqui. O Orlando foi. Aí, fica aqui comigo. O Orlando ficou do lado dele, e as pessoas passando, fazendo seus pratos, desde que aponta no final da fila a mulher que queria falar com o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier olha para o Orlando e diz: Orlando, tu está vendo aquela senhora lá no final da fila? Aí o Orlando foi: tô vendo, Chico. Traz ela aqui. Traz ela aqui, Orlando. O Orlando foi e trouxe a mulher. Quando a mulher ficou de frente para o Chico, ele olha para ela e diz: minha filha, qual a razão de tamanho desespero? Qual a razão de todo esse sofrimento? Ela começa a chorar e diz: meu filho morreu. Chico Xavier olha para ela e diz: vamos confiar, minha filha. Vamos confiar. A sua mãe recebeu o seu filho. Você está me ouvindo, Ambrosina? Inclusive, não é esse o nome da sua mãe também? E ela, chorando, disse: é. A sua mãe está aqui. Ela recebeu o seu filho. Vamos confiar. Está tudo bem. Venha mais tarde e quem sabe você receba uma comunicação do seu filho.
Ela nem saiu da casa mais. Ela ficou do horário do almoço até a noite, sentadinha num canto, aguardando o evento que iria ocorrer à noite. A primeira mensagem psicografada por Chico Xavier foi do filho dela. A primeira mensagem. Ele entregou para ela. Ela saiu, encontrou o médium Orlando, que a ajudou, levou-o num canto, tinha uma lixeira do lado de fora. Ela disse: eu quero que você seja testemunha desse momento. Abriu a bolsa, começou a tirar todos os remédios calmantes, tranquilizantes que ela tomava, e por último, o saquinho com o chumbinho. Eu não preciso mais disso. Jogou na lixeira e tampou. Abraçou-se com a carta e disse para ele: isso que me aconteceu hoje foi uma dose de esperança que eu estava precisando para continuar vivendo. Porque em todos os trabalhos que Chico fez, principalmente com mães que perderam seus filhos, existia um detalhe que ele dizia: nem sempre será possível estarmos juntos na viagem, mas há uma promessa: estaremos todos juntos na chegada. E nós necessitamos do Espiritismo, porque ele nos ajuda no sentido, de que sentido? Veja bem, essa mulher, ao voltar para casa, iria encontrar o seu filho? Ela iria chegar em casa, ia lá no quarto dele e iria poder abraçá-lo, beijá-lo? A morte do filho foi desfeita? Não. Porque o que o Espiritismo nos traz de consolação é fazer com que a gente não entre no desespero, que a gente não perca a vontade de viver em razão da perda de um ente querido. E aí vem nos esclarecer, porque tudo que o Espiritismo nos esclarece está contido no Evangelho, da pluralidade das existências, da existência de outros mundos, de uma lei chamada reencarnação, e de que todos nós necessitamos. Nós somos seres humanos, mas antes de sermos seres humanos, somos espíritos em potencial. Todos nós temos uma missão que trazemos conosco. Talvez não uma missão grandiosa como a de Jesus, mas nem por isso menos importante. Então nós precisamos começar a refletir e a visualizar Jesus e as suas mensagens como um apoio. Jesus se intitula para nós como amigo. E quando nós passamos por dificuldades, quem geralmente estende a mão para nós? Um amigo verdadeiro. Jesus é um amigo. Ainda temos uma ideia de um Jesus e de um Deus, onde nós não podemos nos dirigirmos a Ele porque somos muito menores, porque erramos, porque pecamos. Não.
Hoje eu li um livro de Osho chamado A Jornada de um Ser Humano. E certa vez, um jovem o procurou e disse: me ajude a ser apenas um ser humano. Eu não quero ser um Francisco de Assis, eu não quero ser Jesus, eu não quero ser um Buda. Eu quero apenas ser um ser humano. E Osho diz para ele: é impossível. Porque seres humanos é apenas um estágio diante de toda a evolução que nós, como seres, criaturas, filhas de um Criador, temos como missão para nós. O nosso objetivo é evoluir. E uma vez que se evolui, que atinge patamares e amplitude de espíritos evoluídos, não se tem mais a necessidade da carne. Mas para evoluir, nós precisamos, no patamar que estamos, dos ensinamentos do Cristo. E onde estão contidos esses ensinamentos? No Evangelho. Quando nós começamos a trazer o Evangelho para as nossas vidas, e aí não falo só de leitura, mas de vivenciá-lo, de praticá-lo, nós começamos a entender aquilo que Jesus nos pede, nos solicita. Porque Ele nos fala assim: se estáis envolto de tentações, de poder, de ganância, lembre-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se estáis agindo de maneira equivocada em relação ao seu semelhante, ele também diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Seguir Jesus é justamente o esforço que cada um de nós tende a fazer, porque ele encerra dizendo: se queres ir ao Pai, pegue a tua cruz e segue-me. Mas essa cruz não é uma cruz de madeira como a que Jesus carregou para a crucificação, não. Essas nossas cruzes são as nossas imperfeições. Também não é aquela pessoa que muitas vezes a gente escuta: fulano de tal é a cruz de fulano. Eu escuto demais isso, principalmente as mulheres que chegam no centro espírita e dizem: eu tenho uma cruz. É o meu marido. A minha cruz é o meu marido, né? São as nossas imperfeições. Quer cruz mais difícil de lidar do que com isso? De nós conhecermos a nós mesmos e verificarmos o que nós podemos fazer para nos melhorarmos. Jesus, o espírito mais evoluído que já pisou na terra, quando esteve entre nós, não veio para nos julgar, não. Ele veio para nos salvar. Agora tem um detalhe muito interessante nessa passagem. Porque às vezes eu acho que há que se joga
uma responsabilidade muito grande em Jesus. Porque antes de Jesus ser Salvador, Ele é um Redentor. Porque Ele veio para nos mostrar que a salvação está em nós. A partir do momento em que eu resolvo segui-lo. Como? Amando uns aos outros como Ele nos ama. Amando de verdade. Fazendo o bem. Praticando a caridade. Sendo indulgente com os erros alheios. Perdoando as ofensas. Essa foi a mensagem que Ele nos passou. Ele não chegou julgando, você está errado, você está errada, você... Não. Não. Mas, mesmo assim, ainda hoje, nós julgamos. Nós censuramos e criticamos. Porque Jesus veio e trouxe com Ele um modelo que Ele deixou para a humanidade como um modelo de salvação. O amor. O amor. Somente através dele, nada mais. Então, não é que Jesus me salva, Ele me orienta. Ele me pede, Ele me escuta e me auxilia, mas eu tenho que buscar. Eu não posso simplesmente agir fora de um mito de responsabilidade, porque está escrito nas Escrituras sagradas de que Jesus me salva. Ele nos mostra o caminho. Agora, cabe a nós resolver se queremos ou não segui-lo. E o mais interessante é que, muitas vezes, nós ainda optamos por não amar, por não nos sentirmos amados. Ninguém pode dizer que não ama porque não é amado. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo para nos salvar através do amor. Então Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e continuará nos amando. Então isso já é mais do que o suficiente para você começar a mudar esse pensamento. Né? Então assim, e Ele sempre teve uma preocupação em demonstrar esse amor, em todas as suas passagens. Mas Ele tinha uma preocupação maior com os pecadores. A palavra pecador vem do latim peccatum, que originou-se a ideia de impecável. A pessoa impecável é a qualidade daquela pessoa que não tem defeitos, que não erra. Daí, Jesus mostrar essa nossa diferença de entendimento e solicitar dos impecáveis o auxílio para os que ainda pecam. Então nós também temos essa missão de ajudar. Por isso que se faz necessário compreender e ter misericórdia do erro alheio. Porque nós ainda erramos. Nós ainda erramos. E certa vez, os discípulos de Jesus foram indagados. Perguntaram a eles por que era que Jesus jantava com os cobradores de impostos e caminhava com pessoas de má fama, de má índole. Jesus almoçava e jantava com os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos naquela época eram pessoas malquistas, porque eles se excediam na cobrança dos impostos.
Antes que os discípulos respondessem, Jesus, ouvindo a indagação, respondeu: porque aqueles que têm saúde não necessitam de médico. Portanto, eu vim para os enfermos e não para os bons, os sãos. Essa enfermidade que Jesus se refere, apesar de ser atribuída a ele diversas curas, não é a enfermidade de uma doença física, não. É justamente as enfermidades que ainda estão enraizadas em nós, oriundas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. As duas chagas da humanidade, que impede que eu tenha compaixão, que eu exercite o bem, que eu faça a caridade, que eu perdoe. Então Jesus diz isso, dando essa resposta. E quando ele convida os enfermos à boa nova, ele não convida condenando o erro. Querem um exemplo? Quem aqui não conhece a história da mulher adúltera? Aquela mulher que foi pega em adultério e é levada à praça, e chegam todas as outras pessoas, a multidão, condenando-a. E aí se viram para Jesus e diz: esta mulher foi pega em adultério, Moisés manda apedrejá-la, e vós, o que dizeis? Jesus estava agachado, escrevendo na areia, de lá responde uma frase que ficou eternizada: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um, depois dessa frase de Jesus, foram saindo. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. De maneira que ficou na praça somente a mulher e Jesus. E ele pergunta a ela: ô mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela responde: foram embora. E Jesus diz: pois eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Jesus era o único ali que poderia atirar a pedra, porque não tinha pecado. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele diz que não condena. Isso não quer dizer que Jesus estava sendo passivo com o erro ou que concordasse com o adultério. Não. Mas Jesus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do pecado. Para ele e para Deus, o pecado não pode ser maior que o pecador. Como é que nós agimos diante das pessoas que erram? Nós condenamos ou não? Diferentemente de Jesus, nós criticamos, censuramos, condenamos, julgamos e executamos. Jesus separa o pecador do pecado. Nós condenamos o pecado do pecador e ainda segregamos. Isso requer reflexão da gente. Tanto é que Chico Xavier, em uma passagem de um de seus livros, diz que nós temos um certo grau de periculosidade em nós. Não que nós sejamos pessoas perigosas, pessoas más, não é isso. Mas é porque nós ainda caminhamos no limiar do erro. Então, como nós ainda estamos sujeitos ao erro, nós necessitamos da misericórdia dos outros, assim como os outros necessitam da nossa misericórdia.
E aí, quando a gente fala de evangelho, a gente poderia escolher qualquer outra passagem do evangelho. Mas eu fiz questão de escolher essa passagem porque é algo que ainda está muito enraizado em nós, o julgamento. E como nós nos comportamos diante de determinadas atitudes? Nos vimos em situações que muitas vezes não são nossas e pensamos como seria fácil resolver. Se fosse eu, já tinha feito isso, tinha ido lá, tinha dado na cara de fulano, tinha falado isso com cicrano, É fácil. Dessa maneira é fácil. Difícil mesmo é: orem por aqueles que te perseguem e te caluniam. Aí é difícil. Mas Jesus pede para a gente fazer isso. Olha aí a gente olhando quando ele diz: eu sou o caminho, faça o que eu estou pedindo. Nos acostumamos a observar e a censurar a vida alheia, o que é lamentável, porque quando perdemos o nosso tempo se ocupando a criticar e a falar a vida dos outros, nós estamos perdendo tempo de trabalhar a nossa vida. E De Luca nos diz que quando muito condenamos, é porque tem algo de muito condenável em nós. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando condenamos, é apenas algo que está em nós e queremos disfarçar. Por isso que nós temos que abster do julgamento. E olha outra passagem de Jesus: não julgueis, porque tu serás julgado na mesma medida. Então, às vezes, nós estamos sofrendo e não sabemos por que é que estamos sofrendo. Se a vida está sendo dura conosco, de repente nós estamos sendo muito duros com os nossos irmãos. Tudo na nossa vida muda a partir do momento em que eu resolvo mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus relacionamentos. Quando eu busco Deus e tento vivenciá-lo no meu dia a dia. É por isso que Francisco de Assis, antes da sua morte, aqui eu não vou usar a expressão desencarne, não, vou usar a expressão morte. Ele pediu para que reunissem todos os frades capuchinhos que compunham com ele a ordem franciscana naquela época, e fez um pedido a eles. E disse-lhes assim: vão e espalhem o Evangelho. Vão e espalhem o Evangelho. E complementou: e se for preciso, usem palavras. Se for preciso, usem palavras. Dando-nos uma indicação clara que é através dos exemplos que nós evoluímos. Não é através de palavras. Não é através de tentar convencer, mas através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, daquilo que eu posso constituir como valores morais e deixar de exemplo para que outros possam fazer o mesmo. Quando nós condenamos,
estamos assinando uma ação condenatória contra nós mesmos. Se ainda não nos vimos na capacidade de não censurar, que nós comecemos a trabalhar de maneira a fazer assim: vou entregar isso a Deus. E deixe que o tempo se encarregue. Que o tempo se encarregue. Porque toda imperfeição que nós temos gera um sofrimento em nós. Toda imperfeição gera um sofrimento em nós. Então não adianta que é só não falar dos outros, não. Porque nós somos força e vontade. Não é só falar, já começa no pensar. Porque só no simples fato de pensar eu já estou realizando algo. E aí vocês não têm noção da força do pensamento. Eu tanto posso contribuir, como eu posso destruir. Nós temos, falei aqui no início da palestra, somos seres em potencial. Nós temos uma capacidade que nem nós mesmos temos noção. Por isso a importância de voltarmos os nossos trabalhos, os nossos pensamentos para o bem. Para aquilo que nós podemos deixar de melhor. Vivemos ainda nos preocupando com o que o outro pensa. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque senão o que é que não vão pensar, o que é que não vão dizer? E onde estaria Deus? Onde está Deus? Na nossa consciência. Se eu estou consciente de que aquilo que eu estou fazendo é o certo, para que se preocupar em justificar-se? Madre Teresa de Calcutá nos diz isso. Um dia desse eu vi essa frase belíssima no grupo do Centro Espírita Casa de Oração. Se alguém não lhe der um obrigado por aquilo que tu fazes, mesmo assim continue fazendo, porque no final das contas, essa prestação de contas será entre você e Deus, não é entre você e os outros, não. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa casa. Nós não somos salvadores do mundo, mas nós fazemos parte dos trabalhadores para um mundo melhor. E onde eu começo fazendo isso? Na minha casa. Na paciência com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos. Buscando uma convivência, minimizar as indiferenças, orando, harmonizando, não batendo de frente, piorando cada vez mais a situação. E quando eu faço isso na minha casa, que eu tenho um auxílio e ajuda da espiritualidade superior, que eu melhoro o ambiente em que eu convivo, atinge os meus vizinhos, daqui a pouco está na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. E se todos nós fizéssemos isso, o mundo seria diferente, para melhor, claro. Que nós possamos trazer as mensagens de Jesus, irmão e amigo, para as nossas vidas.
Não na ideia de que se não fizer eu serei castigado. Não, não, não. Isso é algo ultrapassado. Mas na certeza de que você está fazendo uma coisa correta. E Nélio, quando eu tiver em dúvida se a decisão que eu estou tomando é ou não a certa, você quer um parâmetro? Jesus nos deixou um parâmetro. Olha que maravilha. Todas as vezes que você for tomar uma decisão ou fazer algo que se você não sabe se está correto ou não, se você vai magoar alguém ou não, antes de fazer, você reflita nessa seguinte mensagem de Jesus: fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Esse é o parâmetro. Jesus é parâmetro. Jesus é modelo. Tanto é que quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria o modelo a seguir, que a humanidade poderia seguir, os espíritos lhe respondem: Jesus Cristo. Ele é modelo, ele é parâmetro. Nós temos que enxergar aquilo que ele nos pede a fazer e tentar fazer. Tentar fazer. Para benefício de nós mesmos. Não vamos esperar uma outra encarnação, uma outra oportunidade, porque a gente já vem há séculos e milênios tentando sair das mesmas pedras, dos mesmos erros que muitas vezes cometemos. E eu me lembrava de um atendimento fraterno com a irmã Clara, e ela me dizia, e eu dizia: irmã, eu estou preocupado porque eu ainda sou assim. Eu relatei isso para ela. Eu sei, meu filho, esse seu defeito você carrega com você desde a época da Grécia Antiga. Não se culpe, trabalhe. Hoje você já consegue enxergar. Se você já consegue enxergar que você tem esse defeito a trabalhar, trabalhe, se esforce. Leozinho uma vez me disse isso. Um ensinamento belíssimo da irmã Carmélia. Erre. Nós vamos errar, nós vamos cair muitas vezes, mas que nós tenhamos a capacidade de nos levantar. Mas erre em pedras diferentes. Não permaneça nos mesmos erros. Porque a gente não evolui permanecendo nos mesmos erros. E aí a gente traz mais sofrimento. Porque Deus tem um propósito muito maior para nós. Muito maior. Talvez é que nós ainda não sejamos dignos de receber. Aí a dor e o sofrimento vêm para dignificar as nossas mãos. Que nós tenhamos despertemos para isso e tenhamos Cristo como Ele verdadeiramente o é. Nosso amigo, nosso irmão. Converse com Ele. Ele está a lhe ouvir através do seu anjo da guarda, através dos bons espíritos que a todos nós auxilia. Não tenha vergonha de abrir seu coração para Jesus. Ele sabe o que você está pensando, quanto mais o que você fez. Ele sabe que nós somos enfermos, como ele se referiu. Eu vim para os enfermos. Ele é a ajuda, o auxílio que nós necessitamos. Converse com Ele. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Abra seu coração para Jesus.
E eu tenho certeza absoluta que as inspirações necessárias que te ajudarão a superar os teus desafios virão. E tu sentirás com muito mais facilidade. Porque Jesus está esperando isso de nós. Que nós tenhamos essa coragem. Essa vontade de mudar. De se reformular. E de sermos verdadeiramente cristãos. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos vocês. Obrigado. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.